Continuando aí no próximo vídeo. Fascismo na Itália, a gente já falou sobre a situação crítica da Itália, né? Estava passando por endividamento externo, né? Crescimento da inflação, desemprego acelerado, muita gente cada vez mais pobre e o aumento, né, ou a ascensão aí de grupos de esquerda ao poder, né? E aí surge o fascismo como alternativa que vai combater o crescimento desse comunismo na Itália e também vai combater a crise e vai trazer a solução, é o salvador da pátria, tá? Após a Primeira Guerra Mundial, a Itália ela se achava prejudicada, que eu já falei isso para vocês. Ela não recebeu nenhuma indenização. A indenização que a Alemanha pagou, determinada pelo Tratado de Versalhes, nada foi parar nas mãos da Itália. Basicamente, essa indenização foi dividida entre França e Inglaterra, tá? Então, a Itália, que vinha com um endividamento enorme, não vai ser beneficiada com esse dinheiro que a Alemanha vai ter que pagar. Não recebeu o território que desejava, isso eu já falei. O parque industrial estava destruído, então, sem indústria, sem emprego, sem consumo, a economia fica estagnada, não gera mais emprego e as pessoas passam a viver de forma miserável, tá? Insatisfação dos operários e dos camponeses resulta em greves e rebeliões por todo o país. Aí ocorre um crescimento dos grupos de esquerda. Partido Socialista e Popular vai promover agitações políticas por todo o território italiano. Aí a elite burguesa, temendo esse socialismo, essa agitação e uma provável revolução comunista na Itália, como aconteceu na Rússia, ela vai se associar aos fascistas, tá? O fascismo italiano, né, das origens à chegada ao poder. Aqui eu já falei para vocês, tá, gente? O fascismo, já expliquei essa parte para vocês. Só vou ler, tá? Do termo fascismo vem do latim fascio, né, ou faccio, que significa um feixe de varas, né? Aqui, ó, feixe de varas atados a um machado. Simbolizava a ordem, disciplina e força também, tá? No antigo Império Romano. Em 1919, Benito Mussolini fundou o Faccio di Combattimento, que vai ser, né, em 1921, o Partido Fascista. Tá? Então, o grupo fascista surge em 1919 e ele vai fundar o partido em 1921. Aí já nos moldes todos, né, caracterizado, toda a característica definida direitinho, como os membros desse partido têm que se comportar, tudo isso era passado para eles, tá? A partir você virou membro do Partido Fascista, então a partir de hoje você vai ter que usar uniforme, que era calça preta, vai ter que fazer o cumprimento, que era estender a mão e gritar pelo Duce, né? O Duce, que era o cumprimento ao líder, e vai ter que lutar se necessário for, se for requerido isso da sua pessoa. E vai seguir uma série de regras e de disciplinas impostas aos membros do partido. E aí eles vão militarizando, né, esses grupos aí. Mussolini passou a ser aclamado como Duce, que significa líder, tá? Aí em 1922 vai acontecer a marcha sobre Roma. O partido fascista surge em 1921. Aí os membros do partido vão se candidatar, todos eles não, tá, gente? Alguns escolhidos pelo partido, vão se candidatar para o parlamento italiano. Nessa época, a Itália era uma monarquia. Então o rei da Itália era o Vítor Emanuel III. Esse rei, Vítor Emanuel III, ele governava, mas havia sempre um primeiro-ministro, né, que o auxiliava na administração. E aí o parlamento, né, ele tinha eleições de tempos em tempos, que formavam aí os deputados, né, para formar as leis da nação. Aí em 1921 o partido surge e ele já lança os seus candidatos. Só que eles levaram uma surra, tá? Uma surra
eleitoral, nessa eleição de 1921, a maioria que venceu eram socialistas. E os fascistas, como eu falei para vocês, uma das marcas registradas deles era a violência. E eles não conseguiram, né, o maior número de candidatos, o maior número de cadeiras no parlamento. Aí o Mussolini, ele vê nisso, né, um atraso aos seus interesses. Aí ele convoca os fascistas, né, de toda a Itália, que não era lá um número muito expressivo não, tá, gente? Cresceu bastante, de 19 até 22, mas não era um número tão expressivo assim. Mas ele convoca todos os fascistas para fazer uma marcha que deveria chegar em Roma, essa marcha, e eles ficaram acampados fora de Roma, esperando, né, o líder deles entrar em Roma, aclamado pelo povo como grande salvador e aclamado pelo próprio rei. Quando essa tropa fascista, né, chega em Roma, eles ficam acampados lá de fora. E olha que coisa interessante, o líder deles, o Mussolini, não estava, né, ele estava uma cidade próxima a Roma, aguardando ser chamado pelo Vítor Emanuel. A ideia dele foi o que, gente? Levar essa tropa de fascistas para a cidade de Roma e pressionar o Vítor Emanuel para nomeá-lo como primeiro-ministro, tá? E assim ele chegaria ao poder. A ideia dele era passar que, se Vítor Emanuel III não atendesse às exigências dos fascistas, eles entrariam em Roma e iniciariam uma guerra civil. Vítor Emanuel III, ele segundo os historiadores, não era um número tão expressivo, era em torno de mais ou menos 16 mil homens que estavam ao lado dos fascistas. Então, Vítor Emanuel III, ele se acovardou. Ele deveria ter chamado o exército dele, as tropas pessoais do rei, colocado nas ruas e debandado todo mundo. Ia ter derramamento de sangue? Lógico que ia, mas isso evitaria a ascensão de Mussolini. Só que ele faz o contrário disso. Ele, temendo uma guerra civil, o que ele faz? Ele chama o Mussolini para conversa, para negociar. Aí o Mussolini sai lá da cidade dele, todo pomposo, que ele era um cara extremamente vaidoso, gostava de se apresentar como o suprassumo, e ele entra em Roma dessa forma aqui, olha, cercado pela sua tropa fascista, entra no meio, né, como grande líder, o Duce, ele sempre se preocupava com a imagem que ele passava. E ele caminha até o palácio para negociar com Vítor Emanuel III. Quando ele sai desse palácio, ele sai nomeado como primeiro-ministro. Aí é a ascensão dele ao poder. Aí teve novas eleições, em 1924, teve novas eleições para o parlamento. Essas eleições foi fraudada, foi extremamente violenta. Os fascistas utilizaram de extrema violência com os eleitores que não queriam votar neles. Eles chegaram a espancar alguns, e a população, boa parte dela temerosa, acaba votando nos políticos fascistas. E aí eles conseguem um grande número de representantes no parlamento. Aí o Mussolini já é o primeiro-ministro, e agora uma boa parte dos políticos no parlamento são fascistas. E aí o que eles fazem? A partir desse momento eles vão tentar, né, eliminar toda a oposição no parlamento. Aí, entre eles, no parlamento, né, um dos deputados que era de esquerda, esse cara ele vai denunciar a fraude feita pelos fascistas lá no parlamento. A denúncia dele era gravíssima, que ele tinha até provas, segundo consta, de que os fascistas utilizaram de extrema violência e de vários tipos de fraudes para eleger aqueles membros fascistas no parlamento. E aí o que eles fazem com esse cara? Os fascistas, né, um grupo de fascistas consegue sequestrar ele, levam ele para fora de Roma, dão uma surra tão violenta no cara que acaba matando ele.
matam e escondem o corpo dele em meio aos esgotos. E ele fica desaparecido por 2 meses. Aí a polícia estava procurando, fazendo investigações e tudo mais, né? E aí quando é encontrado o corpo dele, aí ficou constatado claramente que ele tinha sido espancado, né? Que ele tinha sido assassinado. Aí foram fazer as investigações e chegaram até os executores, né, do assassinato, que eram membros do Partido Fascista. Aí o Mussolini, né, foi feita uma pressão em cima do Mussolini para ele se posicionar, e ele fala o seguinte: olha, não culpe ninguém, tá? Se tiver alguém culpado nessa história, sou eu, e ficou por isso mesmo, tá? Depois disso, em 1925, ali já começa uma forte perseguição, eliminou o principal adversário dele no parlamento, né, que era esse comunista aí. E aí então ele inicia uma forte censura em toda a Itália, né, em perseguição política dos opositores no parlamento. E aí ele começa, aí o pessoal começa a ficar com medo, né? Matou o cara lá, vai fazer o mesmo comigo, né? E aí eles começam a ficar com medo, alguns foram realmente sequestrados, alguns foram torturados, e aí o pessoal começa a ficar mais calado, né? Começa a perder a coragem de se opor. Aí em 1925 ele resolve o problema em definitivo, o problema é para ele, né, gente? Que ele queria se impor de forma ditatorial. Em 1925 ele resolve o problema para o fascismo. Ele extingue o parlamento, ele fecha. Fechou o parlamento, gente, acabou. Vira ditadura, né? Daí eliminou todos os partidos políticos dentro da Itália, passou a perseguir o Partido Comunista, que caiu na ilegalidade. Ele baixa um decreto que era proibido o comunismo na Itália, e passa a perseguir todos os membros do Partido Comunista, fecha o parlamento e cria o Partido Único, que vai ser o Partido Fascista. Está implantada a ditadura fascista na Itália. Ele assume em 1922 e em 1925 ele se torna o ditador fascista. E o Vítor Emanuel III, o que acontece com ele? Nada, continua lá como um fantoche. Continua como rei, tem as regalias dele como rei, mas fica quietinho aí na sua, porque quem vai mandar realmente é o Mussolini. Vítor Emanuel já não faz mais nada, tá bom? Paramos aí. Isso aí é assunto para a próxima aula. Gente, boa semana para vocês e até as próximas aulas. Fiquem com Deus, se cuidem.